Eu morava em uma casa construída na década de 1950. Meus pais a compraram em 1999 de um casal de idosos que morava nela desde que foi construída. Então ninguém havia morrido nela. A primeira coisa estranha que aconteceu foi que os gatos não ficavam na casa. Eles sempre corriam para fora por algum motivo. Desde que meus pais começaram a reformar, meu irmão e eu começamos a sentir como se estivéssemos sendo observados na casa. E à noite, sempre sentíamos como se algo estivesse nos observando através das novas portas de vidro do corredor ou das escadas. Depois de um tempo, se estivéssemos sentados lá embaixo, começávamos a ouvir passos se movendo do meu quarto no andar de cima para o quarto vizinho do meu irmão, depois cruzando o patamar para o corredor em direção ao quarto dos meus pais. Meus pais diziam que eram os canos esfriando ou as tábuas do piso se ajustando, mas você podia claramente perceber em quais tábuas os passos estavam pisando. Em certo momento, amigos vieram, eu estava sozinho. E enquanto você caminhava pela rua, podia ver nossa sala de estar. Eles perguntaram se eu tinha parentes hospedados, pois tinha visto pessoas sentadas no sofá. Era terrível, coisas começaram a se mover. Você colocava sapatos perto da porta e depois eles estavam debaixo da escada, ou coisas como chaves eram movidas para outro lugar. Bom, ficou realmente assustador. Um dia eu tinha enchido a banheira e estava ouvindo música no computador no escritório ao lado. Já fazia um tempo e a música tinha parado porque o PC entrou em modo de espera. Eu estava na banheira há cerca de 1 hora e adormeci. E quando a água estava chegando ao meu nariz, a música no computador voltou a tocar mais alto e me acordou, me salvando de um possível afogamento. Tomei isso como um sinal de que o que quer que estivesse na casa não era ruim. Porém, algumas semanas depois, acordei de repente como se algo tivesse me acordado. Devia ser por volta das 2 da manhã. Minha porta estava aberta para o patamar e era uma noite de lua cheia, iluminando o corredor até o patamar de tijolos. Olhei e, para o meu terror, vi um homem velho, mas ele não estava em pé. Era como se ele estivesse deitado nas escadas e sua cabeça estivesse na altura dos pés, olhando ao redor da parede do patamar, diretamente para mim. A luz da lua estava em seu rosto, isso me assombra até hoje. Fechei a porta e dormi com a luz acesa pelo resto da noite. Meus pais venderam a casa em 2004. E quando falei com meu pai sobre isso mais tarde, ele disse que sabia que havia algo na casa, mas não queria assustar meu irmão e eu. Ele teve suas próprias experiências. Ele ouviu os mesmos passos nas tábuas do chão, e de manhã, quando se levantava e fazia chá para minha mãe, ouvia passos atrás dele na cozinha, andando em sua direção. Algo passava por ele e as torneiras se abriam sozinhas. Anos depois, quando lhe contei sobre o velho que vi, ele disse que em algumas ocasiões estava na sala à noite e no reflexo de seus óculos de leitura via o mesmo homem sentado na poltrona atrás dele. Meu pai é muito cético, policial na época. Aparentemente, ele ficou tão assustado que foi ao escritório de registros públicos para ver o que havia sido construído em nossa casa. A área era composta por antigas propriedades de mansões na época vitoriana. E parecia que nossa cozinha havia sido construída sobre um caminho que levava da antiga casa grande para um prédio de gelo. Ele acha que talvez fossem os servos, ou quem quer que andasse por aquele caminho. Isso foi muito assustador. Meu último apartamento ficava em uma área muito agradável, perto da cidade e próximo a várias empresas e parques. Gostava de morar lá. Meu apartamento era no primeiro andar e tinha um quarto, banheiro, uma sala, cozinha e uma pequena sala de jantar. Também havia uma varanda de bom tamanho com vista para um grande bosque. Uma noite, estava sozinha em casa por volta das 9 horas na sala, quando ouvi alguns ruídos vindo de fora. Primeiro pensei que fossem os vizinhos, provavelmente os do apartamento ao lado. Mas os ruídos pareciam muito próximos. Fiquei curiosa e decidi levantar para olhar pela porta de vidro da varanda. As cortinas estavam fechadas
então não conseguia ver nada lá fora. Quando as abri, vi de repente um homem parado na minha varanda. Levei um susto e meu coração começou a disparar. O homem se moveu para o lado, ainda na varanda, mas fora da visão da janela. Não fazia ideia de quem ele era ou por que estava na minha varanda. Me afastei da janela, mas continuei observando para ver o que ele faria. Ele ficou parado onde estava por um bom tempo, talvez 1 ou 2 minutos. Finalmente ouvi mais ruídos e vi que ele se afastava, deixando a varanda, pulando para o chão e correndo para o bosque. Fiquei aliviada que ele tinha ido embora, mas também não sabia o que ele tinha feito lá. Saí na varanda, onde não tinha muitas coisas, apenas algumas plantinhas. Nada estava fora do lugar. Olhei em direção ao bosque, mas não vi nada estranho. Então voltei para dentro, tranquei a porta e fechei as cortinas de novo, esperando que o homem não voltasse, mas ele voltou. 2 horas depois, estava prestes a ir para a cama quando ouvi batidas na porta de vidro da varanda. Tive um mau pressentimento e sabia que o homem estava de volta. Houve um silêncio por um tempo, seguido de uma batida muito mais alta na porta. Ouvi então o homem tentando abrir a porta. Não perdi tempo e peguei o telefone para ligar para a polícia. Quando contei o que estava acontecendo, fui informada de que uma viatura estava a caminho. O homem bateu novamente muito alto e tentou abrir a porta de novo. Eu não podia ver suas ações, porque as cortinas estavam fechadas e certamente não iria abri-las. Fiquei o mais longe possível delas. De fato, fiquei ao lado da porta caso o homem quebrasse o vidro. Ele parou de bater na janela e então tudo ficou silencioso. Imaginei que ele tivesse corrido para o bosque novamente. A polícia chegou pouco tempo depois. Contei o que tinha acontecido e eles foram verificar a varanda. Em seguida, a polícia foi ao bosque e, para minha surpresa, encontraram um homem escondido. Era o mesmo cara, e quando foi questionado, ele tentou correr, mas foi pego. Não sei quais eram suas intenções, se estava tentando invadir ou o quê. Fico feliz que a polícia o encontrou, mas mesmo assim, acabei me mudando no mês seguinte. Meu marido e eu visitamos o Museu Assombrado em Vegas. Compramos ingressos um pouco mais caros e éramos os únicos no grupo do tour que haviam feito isso. Parte da experiência desse ingresso é que você pode descer até o porão. Eu estava animada para descer, mas nervosa porque seríamos apenas meu marido e eu. Comecei a descer as escadas, seguida de perto pelo meu marido. Cheguei à primeira porta do pequeno corredor e imediatamente fui tomada por uma sensação negativa e desconfortável. Tudo no meu corpo me dizia para virar e correr de volta pelas escadas. Ignorei isso e comecei a descer o pequeno corredor até o quarto com o pentagrama no chão. A sensação desconfortável ficava cada vez pior e eu sentia como se algo estivesse me observando. Cheguei à porta do quarto com o pentagrama e senti uma intuição forte para virar e correr. Virei e olhei para o meu marido para dizer que eu queria voltar para cima, e quando virei para olhá-lo, vi, bem atrás dele, uma figura vestida com um manto preto com capuz. Sei que meus olhos não estavam me pregando peças, porque a figura era tão clara e sólida quanto o meu marido. Também já vi muitos espíritos na minha vida para saber que este era um deles. Fechei os olhos e corri de volta pelo corredor e subi as escadas. Voltei ao museu alguns meses depois e desci novamente ao porão, mas não senti a mesma sensação desconfortável e não experimentei mais nada no porão.